Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. O nosso programa tem o dever de quebrar os mitos, os preconceitos e as discriminações. Nós trabalhamos em prol da felicidade e da melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência. Mas também tem esse programa o dever de verificar junto às entidades públicas, ao governo de uma maneira geral, verificar se eles estão trabalhando realmente para melhorar a qualidade de vida do cidadão paulistano deficiente. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o secretário Cid Torquato, que é secretário da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Roberto, como vai? Gostou do senhor? Opa, obrigado pelo convite. Bem mais velho. Obrigado pelo convite. Um ano depois, né? Eu estive aqui faz um ano. Um ano. Quando logo depois da posse, vim aqui pedir a bênção praticamente. Aquela vez foi as promessas, né? Ó, o secretário esteve aqui logo na posse. Vim falar com um grande especialista do tema e ver, quase que validar as minhas ideias com você. Obrigado. Nós viemos aqui conversar com o secretário no início do ano passado e verificar as expectativas dele, a forma como ele queria trabalhar, a forma como ele queria conduzir a secretaria. E hoje, depois de um ano, nós voltamos agora com cobranças, né? Verificar, foi feito, não foi feito, como é que está a secretaria hoje. Sinceramente, antes de você responder, Cid, pela experiência que você tem diante de uma secretaria que já veio da Secretaria Estadual, pela sua própria deficiência, que é uma deficiência séria, certo? E pela sua capacidade, olha, isso sem puxação de saco, tá? Eu conheço o Cid, meu amigo. Eu tinha certeza que ia andar bem, mas nós vamos falar a respeito disso. Se tiver falha, eu vou cobrar. Por favor. O que você conta para a gente das melhorias, do andamento da secretaria nesse um ano? Olha, Roberto, sinceramente, eu estou muito feliz de poder ocupar esse cargo. Eu acho que ele é nessa trajetória de 10 anos de deficiência e de figura pública ou trabalhando no poder público com deficiência, que as coisas aconteceram, né, logo depois que eu adquiri a minha deficiência, eu comecei a trabalhar no Estado, pelas mãos da doutora Lina Mara, que é a minha grande madrinha nessa história, né? Tenho várias madrinhas, né? A Mara Gabrilli, com certeza, é uma madrinha, e madrinha também no sentido de passar informação e conhecimento. Elas fazem parte também do nosso conselho de gestão. Então, eu estou ali com cabeças, feras. Célia Leão, Mara Gabrilli, doutora Lina Mara, Rodrigo Mendes, o Paulo Vieira, o Misael Conrado, né, o nosso querido menino da BASF, Guilherme Bara, pô, amigo, foi colega seu de secretaria. Foi. Quando você estava na nossa secretaria. Todos lá. Eles foram colegas meus de alguma coisa. Esse universo é pequeno. E as políticas, ou seja, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, está meio que consolidado em nível de ideia. Ou seja, não dá para inventar muito. Óbvio que você não esperava de mim nenhuma grande invenção. Eu acho que você esperava que eu fizesse, que a secretaria, de fato, assumisse o seu papel de secretaria meio, né, estimulando as outras secretarias a cumprirem suas agendas inclusivas, e aqui e ali tapando os espaços, né, cobrindo os espaços de atuação de outras secretarias com algumas ações específicas, como educacionais e tudo mais. Eu acho que a gente está cumprindo esse papel. A pessoa com deficiência, a inclusão, né, a acessibilidade estão cada vez mais presentes nas agendas e na sensibilidade, na consciência dos secretários. Eles sabem o que tem que fazer. A gente avançou em todas as frentes que nós entramos, com certeza, em todas as áreas. Óbvio que tem muito para fazer, você sabe, né? Isso tem que ficar claro. O buraco, né, o passivo é muito grande. E São Paulo é maior do que muitos países por aí, né? Então, quer dizer, é monstro, né? Então, eu acho, a gente avançou muito em algumas áreas que eu chamo de subliminares, mas não são, na verdade, comunicação,
Então, tudo hoje, ou seja, online da prefeitura, tem comunicação inclusiva. Os eventos, os shows da cultura, para sensibilizar ainda mais o funcionário público e os secretários, a gente dá cursos de Libras, de atendimento à pessoa com deficiência. Fizemos um curso de audiodescrição, que é um tema pouco conhecido, para formadores de opinião de várias secretarias. O que mais que a gente está fazendo? Nas áreas de transporte, avançamos. Por exemplo, a gente vai lançar agora em março, eu sou, de novo, o motivador dessa história, mas isso está sendo feito pela Secretaria de Mobilidade e Transportes, que é uma linha de ônibus totalmente diferente das que existem. Totalmente, quer dizer, é a linha de ônibus do Jabaquara ao Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Nossa, lá no... Maravilha. Então, é um ônibus, micro-ônibus, piso baixo e lugar para 4 cadeiras de rodas. Então, um piloto... Só falta você falar que vai ter braille no encosto do banco. É um piloto para outras intervenções dessa natureza em outras linhas que precisem. Então, estamos melhorando a segurança das linhas de ônibus, né, do cadeirante que toma ônibus, com a instalação gradual de novos encaixes, novas formas de prender a cadeira. Quer dizer, não pensando só na acessibilidade, como também na segurança. Na segurança. Das pessoas, dos usuários. CT, mobilidade, treinamos mais de 800 agentes da CT, porque a CT, ela quer ser a empresa amiga da pessoa com deficiência. Eu falei isso ano passado aqui. E, com certeza, teve um upgrade enorme, principalmente de sensibilidade do agente. Né? A gente soube, acabei de almoçar com o presidente da CT, e ele me contou de algumas situações de pessoas com deficiência no carnaval, né, no pré-carnaval, onde os agentes da CT ajudaram, principalmente a sair da muvuca toda que se armou em São Paulo. Mas a gente está fazendo isso também, treinamento em todas as praças de atendimento de todas as secretarias. Eu tenho uma lista grande de ações que a gente... A gente poderia fazer um programa de um dia inteiro. De 26 minutos. Eu acho mais prático, na verdade, olhar A gente tem isso no site da Secretaria. Tem o nosso portfólio de ações deste ano. Então, eu convido, né, as pessoas a entrarem no site. O site da Secretaria é entrar no site da Prefeitura e lá vai em secretarias, tem o site da Secretaria, a pessoa entra lá e acompanha todos os... Tem na verdade, uma apresentação com todo o nosso portfólio atual. Uhum. Ô Cid, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que eu fiz treinamento em várias empresas, eu prestava consultoria, faz muito tempo que eu não faço isso, mas antigamente eu prestava consultoria para as empresas. E a gente tinha como norma básica, assim, quando entrava numa empresa, saber se o presidente da empresa estava vestindo a camisa. Então, se o presidente da empresa não estava vestindo a camisa, a gente ia fazer um trabalho ali que ficava praticamente no vazio, né? Era o cara que não estava nem aí, então ele não cobrava as ações, não existia uma política, não existia uma cabeça pensante como única, assim, né? A empresa como uma cabeça, certo? Pensando na questão da inclusão. Voltando para nós aqui, o prefeito vestiu a camisa, o prefeito ele está atento a essa questão da deficiência, ele te dá todo o apoio nas ações e cobra dos outros secretários essa participação, Ele não só vestiu a camisa, como ele sentou na cadeira. Eu levei para passear 2 vezes, né, de cadeira, para ele sentir a pele. Ele tem essa sensibilidade, inclusive, porque ele já teve experiências já teve deficiência na família. Então, ele apoia muito. Eu acho que os secretários, como um todo, valorizam muito a nossa presença. Uma questão muito positiva que você chamou atenção para o ano passado, quando eu estive aqui, foi da questão do secretário e da secretária adjunta serem pessoas com deficiência. A nossa presença tem feito a diferença, Roberto, porque isso
sensibiliza as pessoas, a gente tem uma atuação muito presente, a gente vai em todos os eventos que têm a ver com a nossa agenda. Então, a gente está muito presente e muitas vezes, inclusive, às vezes acontece, constrangendo o colega. De repente, a gente chega num lugar, não tem a sensibilidade, ou tem um degrau, ou o palanque ainda, né? Se tem alguma... Toca o secretário sair de joelho lá pedir desculpa. Então, mas isso é positivo. A gente tem influenciado. Isso tem feito com que o grupo inteiro de secretários, sob a liderança do prefeito, que é sensível à causa, estejam muito mais sensíveis, valorizem cada vez mais a questão da diversidade, dos direitos humanos e dos direitos da pessoa com deficiência. Cid, cabe uma explicação para os nossos amigos de casa? O seguinte, a gente está falando muito sobre a interação sua diante das outras secretarias. Mas então, eu acho que há necessidade de uma explicação. A Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela foi criada de uma maneira completamente diferente das outras secretarias. As secretarias, normalmente, elas são verticalizadas, elas oferecem um produto para a população. Por exemplo, a Secretaria de Ensino oferece escola, professores, GIS, vans e aí por diante. A Secretaria da Pessoa com Deficiência não poderia fazer isso, porque ela atenderia aí mais de 1,5 milhão de pessoas dentro da cidade de São Paulo e teria que dar educação, saúde e tal. Seria uma prefeitura maior do que a prefeitura de Guarulhos. Exatamente, não é o caso. Então, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela foi criada nos moldes diferentes, baseado na ideia do ISO 9000, de dar qualidade às ações das outras secretarias, que têm a obrigatoriedade de, toda vez que ela serve um produto para a população, esse produto atende a diversidade humana integral. A diversidade humana é o gordo, o velho, o branco, a mulher, a criança, o deficiente, todo mundo, né? Então, a secretaria hoje, ela trabalha exatamente treinando, cobrando, ensinando, dando treinamento para que as secretarias façam um trabalho completo atendendo a população de São Paulo. Essa explicação dada, aí vem o Cid falando sobre essas parcerias que ele tem feito com os outros secretários, porque as ações partem das outras secretarias, não da Secretaria da Pessoa com Deficiência. A gente fica no pé, né, de todo mundo, com uma agenda propositiva, bem articulada, porque eu acho que a melhor forma da gente fazer valer os direitos e as políticas que nós defendemos é apresentá-las de uma forma que não dê, quer dizer, de tão bem apresentada e tão bem articulada, embasada, que o colega não tenha para onde ir. Ele tem que fazer. E, na verdade, existe essa consciência. Óbvio que a gente sempre tem, como o buraco é muito fundo, e nosso passivo, principalmente de falta de acessibilidade e de alguns direitos mesmo, a prefeitura tem que avançar muito em algumas frentes. Então, a gente tem questões orçamentárias que têm que ser vistas, tem uma miríade de problemas que o gestor hoje enfrenta. Então, eu sou mais uma das questões que estão sendo colocadas a todos. Mas uma muito importante, que no plano de metas desta gestão, e que está sendo seguido e cobrado e monitorado, acessibilidade está na ponta. Não, acessibilidade é um dos pressupostos básicos. Ô Cid, vou precisar cortar você. Vamos lá. Nós precisamos de ir para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje estou conversando com muito prazer, com o secretário Cid Torquato, que está à frente da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente estava dando um ênfase geral na questão da interação da Secretaria da Pessoa com Deficiência com as outras secretarias. E eu estava conversando com o Cid agora no intervalo, o seguinte, a importância dessa secretaria. Cid, a importância dessa secretaria é uma coisa assim absurda, né? É um resgate não de centenas, mas de milhares de anos de segregação, separação, um verdadeiro buraco, um abismo que existia entre a vida da pessoa com deficiência e a sociedade de uma maneira geral. Então, é muito difícil você, em pouco tempo, resgatar tudo isso, né? Resgatar, deixar a cidade de acordo, né? Uma cidade agradável também para a pessoa com deficiência.
Bom, com certeza é um desafio grande. A gente tem procurado, eu tenho ido muito, Roberto, para a periferia, para as comunidades, escutar as pessoas e conhecer quem mais precisa. E tem muita gente que precisa do nosso apoio. E é uma questão de resgate de direitos, resgate e formação do cidadão. Muitas dessas pessoas que hoje estão em casa, trancadas, não saem, não fazem, não usam o espaço público, né? Não usam o serviço público, muitas vezes nenhum. A gente tem que resgatar essas pessoas. Então, estamos uma série de frentes, né? Estamos trabalhando junto com a saúde na revitalização da rede de atenção à pessoa com deficiência, principalmente a rede de reabilitação. Com a cultura, nós estamos fazendo algo muito legal, que é uma cultura acessível, uma cultura para todos, mas a gente está, além de ter uma programação inclusiva, com libras, audiodescrição, acessibilidade física, a gente vai começar a ir buscar grupos de pessoas em casa para levar para os equipamentos culturais, em geral, perto da casa delas. E que tem, inclusive, intérprete de Libras lá. Sempre com programação inclusiva. Ô Cid, você comentou no bloco anterior que a CET foi treinada para atuar nos estacionamentos, que inclusive tem que deixar claro que isso é lei federal, que os estacionamentos privados hoje podem receber o pessoal da CET, os marronzinhos, que depois vão ser amarelinhos, para multar as pessoas que são aqueles engraçadinhos, que gostam de encostar a sua limusine, né, na vaga de deficiente, a sua Ferrari na vaga de deficiente, e ainda fala para o segurança lá, você sabe com quem está falando? Né? Eu tinha vontade de responder, eu estou falando com uma pessoa deficiente. Mental, deficiente de espírito. Exatamente. Né? Bom, você falou do treinamento do CT, que eu acho muito importante que haja realmente essa entrada nos estacionamentos privados para fazer a multa. Com relação à GCM, também está havendo um treinamento? Eles estão sendo treinados a mexer com a pessoa com deficiência? Sim, independentemente, na verdade, da nossa secretaria. A gente colabora e está tentando ampliar os programas que ele já tem. No curso de formação e de atualização, nos cursos de formação e atualização dos agentes, tem módulos relativos aos direitos das pessoas com deficiência, acessibilidade e como lidar com as pessoas, como tratar as pessoas. Então tá assim, a Guarda Civil, e a Guarda Civil, francamente, Roberto, tem sido uma surpresa muito agradável. Assim, eu tenho me relacionado, né, eu tenho tido contato com os agentes, em várias situações diferentes, e vejo um corpo policial muito comunitário, muito amigo. E bem intencionado. Bem intencionado. Deixa eu te falar uma outra coisa. Há pouco tempo atrás, nós entrevistamos uma pessoa, uma vereadora aqui da casa, que nós estávamos tocando no assunto sobre moradores de rua. E esse assunto, inclusive, me deixou até triste, porque a descrição que ela fez a respeito dos moradores deficientes, os moradores de rua deficientes, era de causar pena, sabe? Eu posso dizer assim claramente que eu não fui, não participei, não andei pelas ruas para ver os moradores de rua deficientes, mas o que a vereadora trouxe para nós era um estado assim de extrema tristeza, sabe, de ver a penúria com que eles vivem. E a gente comentou a respeito dos albergues. Se estava tendo acessibilidade, se o pessoal dos albergues estão sendo treinados também para receber moradores de rua, porque além da deficiência, eles entram no alcoolismo, nas drogas, porque a situação é grave, né? É grave. A prefeitura está agindo nesse sentido? Sim, a gente tem, junto com a Secretaria de Assistência Social, um trabalho junto a essa população de rua com deficiência. É bastante gente, muita gente, não só na população de rua, como na antiga Cracolândia, né, em situação de dependência química. Nós contamos
mais de quase 100 pessoas com deficiência quando o fluxo estava no auge. Então, você tem desde deficiência física, ou seja, deficiência auditiva, muita deficiência intelectual e aqueles casos onde você não sabe se é deficiência intelectual ou algum distúrbio mental. Que já é a ação do crack, coisa assim. Por aí. Então, mas os agentes da Secretaria da Assistência Social estão recebendo treinamento? Exatamente. Nós fizemos um treinamento com os agentes para capacitá-los a esse tratamento, saber reconhecer, né, a deficiência. Muitos deles já têm experiência, muito mais uma troca de informações. E nós temos lá 2 assistentes sociais na Secretaria que também atuaram na rua, saíram para tentar identificar essas pessoas. Hoje, no sistema de acolhimento da Prefeitura, estão acolhidas cerca de 500 pessoas com deficiências de várias naturezas. E a gente conseguiu, junto à saúde, acelerar os processos de admissão dessas pessoas no sistema de reabilitação. Mas eu recebi um questionamento uma vez de uma pessoa com deficiência que ele disse que o lugar onde ele tinha que ser abrigado, que tinha acessibilidade, era muito longe do lugar onde ele ficava antes. Então, que ele foi transferido para um outro albergue muito distante do lugar onde ele frequenta, do lugar onde ele vive, por conta de não ter acessibilidade no albergue próximo da onde ele vivia. Estão trabalhando na acessibilidade de todos os albergues? Então, este ano foram lançados 15 novos centros de acolhimento, centros temporários de acolhimento. Todos eles tiveram, não vou dizer para você que está tudo 100%, ou seja, mas tiveram essa preocupação com acessibilidade. Você manda a Comissão Permanente de Acessibilidade, a CPA, ir lá fazer uma vistoria? E antes e depois. Antes, indica o que tem que ser feito e depois vai lá ver se as coisas foram feitas ou não. Então, esse trabalho está sendo feito, não só nos equipamentos novos, que lançaram mais de 4.000 novas vagas, certo? Em ambientes muito mais acessíveis do que os convencionais, mas existe uma preocupação atual do secretário Felipe Sabará, da Assistência Social, com a questão da acessibilidade no restante dos equipamentos. Nós encontramos aí um quadro de total falta de acessibilidade nos equipamentos da assistência social. Sabia que estava. Então, os novos, existe já essa preocupação prévia, e agora a gente vai começar a trabalhar no que já existia. A CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, é um departamento que fica dentro da Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Municipal, que é formada por arquitetos, né? Arquitetos, engenheiros que são especializados em acessibilidade. Por isso que eu perguntei para o secretário se ele manda a CPA fazer vistoria nesses albergues. Eu digo que é a nossa grande guardiã da acessibilidade arquitetônica em São Paulo. Até porque, para que entendam, é uma comissão independente. Então, os projetos não são aprovados, não tem a menor possibilidade de aprovação de um projeto político ou que tenha uma influência política. Ou seja, se é acessível, a CPA aprova e, em muitos casos, dá um selo, e se não é acessível, não passa. Então, não tem influência minha, não tem influência do prefeito, é um colegiado autônomo que eu chamo de o guardião da acessibilidade na cidade de São Paulo. Nós estamos terminando já, sabia? Poxa, mas já precisava ter mais tempo. Não, eu só queria que você desse uma rápida pincelada no ano de 2018. Olha, a gente começa o ano cheio de novidades. Vamos lançar agora, próximo mês, um selo de acessibilidade digital. O Brasil não tem um selo de acessibilidade digital. Então, e não tem ninguém com fé pública para testar a acessibilidade digital ou não. Nós estamos nos colocando como vai ser um braço da CPA, CPA digital, porque na ausência de um órgão federal ou mesmo estadual que faça isso, a gente tem que fazer. A gente vai garantir uma maior segurança jurídica na área digital. Estamos relançando a CIL.
Central de Interpretação de Libras. A gente teve que suspender, e depois foi cancelado, o contrato com o prestador de serviços quando nós assumimos, por uma série de motivos, e era um grande pleito da comunidade surda para o relançamento da CIL. Vai sair agora no prazo máximo de 2 meses, já fizemos a licitação, já temos um vencedor, agora é botar no ar de novo. Negócio para funcionar. Nós estamos conversando com o Cid Torquato e, infelizmente, o nosso tempo é tão pequeno, não dá para fazer uma explicação detalhada de todo o trabalho da Secretaria, mas se você quiser conhecer a respeito da Secretaria, quiser perguntar alguma coisa, quiser se informar mais profundamente sobre algum tipo de projeto que está rolando lá dentro, você pode mandar um e-mail para atendimentosmped@prefeitura.sp.gov.br. Está aí na tela, é muito comprido para eu ficar soletrando, né? Isso aqui é para o cara demorar mesmo, vai ter que pensar na pergunta. Enquanto estiver digitando aqui, ele vai pensando na pergunta. É atendimentosmped@prefeitura.sp.gov.br. Tem gente que recebe esses e-mails e responde para a pessoa detalhadamente sobre cada projeto. Cada projeto. E os projetos estão no site. Então, e se a pessoa quiser dar uma sugestão também? Por favor. Eu acho que quanto maior contato com a população, seja nos apoiando ou nos criticando, dando sugestões, melhor vai ser a gestão. Então, eu tenho procurado estar muito próximo da nossa população com e sem deficiência. Então, por favor, estão convidados a participar, a interagir com a gente. Secretário, muito obrigado pela sua vinda. Quero vir mais vezes, Roberto. Porque é muito importante a gente estar divulgando, né, esse trabalho. Afinal de contas, esse programa é para isso. A gente tem que estar divulgando esse trabalho. A gente sabe o buraco, né, o desafio como é grande. Desafio enorme. E se a gente não tiver canais de comunicação relevantes como o seu, como aqui a TV Câmara, a gente não consegue fazer esse trabalho direito. Obrigado por você ter vindo, obrigado pelo seu trabalho. Eu conheço o seu trabalho de bastante tempo, desde antes da Secretaria, e acho que você merece os parabéns sempre. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.